Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui, 2h40 da tarde, para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida. O que Ele quer. Qual o seu ensinamento, né? O que a igreja nos apresenta dentro do evangelho do dia. Né? A liturgia do dia, né? Todos os dias a igreja nos apresenta um pedacinho do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, né? Toda a caminhada de Jesus ali com os seus discípulos e todos os seus ensinamentos. E a gente traz para a nossa vida hoje esse ensinamento aqui, né? Essa sabedoria a gente tenta trazer para a nossa vida. E hoje, pelo que eu dei uma lidazinha aqui, é algo um pouquinho assim difícil da gente viver, né? O mundo nos oferece de uma forma, mas Jesus quer que a gente haja de outra forma, assim como ele age, né? A gente vai ver agora. E hoje a palavra de Deus continua no livro de Mateus, né? Livro de Mateus, o capítulo 5, e o versículo é do 43 ao 48. Amar como o Pai ama. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cai sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho, a gente percebe que é um pouquinho difícil de entrar na cabeça da gente. A gente vai lembrando das pessoas que passaram na nossa vida, que fizeram mal, que nos magoaram, que nos desprezaram, que nos fizemos chorar bastante. E Jesus pede que a gente ame essas pessoas, né? Que a gente não pode ser como os mestres da lei, os fariseus, os doutores da lei, né? Que fazia dessa forma. Eles amavam somente as pessoas que convinham a eles, né? Quando alguém, essas pessoas da época, quando alguém fazia mal a eles, eles revidavam, eles odiavam. E Jesus vem dizer: eu não quero que vocês odeiem as pessoas que fazem mal a vocês. Eu quero que você ame essa pessoa e rezem por ela. Enquanto ela está fazendo mal para você, que você reze por ela, né? Isso é muito difícil, não é? A gente, muitas vezes, nós somos humanos e muitas vezes a gente fica com raiva da pessoa, não é? A gente pode não desejar mal, a gente pode, porque tem pessoas que ela tem a raiva, ela tem a mágoa, mas ela não vive desejando mal ao fulano. Ela quer que o fulano se dane para lá, né? Ela não quer, mas tem pessoas que verdadeiramente desejam todo tipo de praga, de mal, que a pessoa morra, que a pessoa seque, que a pessoa... Jesus diz, não é para ser assim. Eu não quero que você, que me encontrou principalmente, porque a gente antes da gente entender a palavra de Deus, a gente é uma pessoa, depois que a gente entende, a gente é outra. E muitas vezes a gente entende a palavra de Deus e a gente segue fazendo o errado. Por quê? A nossa carne, ela pede que a gente faça tudo o que o mundo nos oferece. E aqui Jesus diz, o que é que o mundo oferece? O que é que dizem? Ame
a quem te ama e odeia quem te odeia. Né? O que acontece quando a gente pede um conselho a alguém em relação a isso? Alguém que nos magoou, alguém que nos traiu, né? O que é que as pessoas dizem? Você me vingava, eu faria do mesmo jeito, eu fazia pior. Se eu fosse você, eu nunca mais olhava na cara desse camarada ou dessa camarada, né? O mundo, ele nos aconselha de uma forma, não é? Por quê? Porque o mundo é formado de seres humanos, pessoas fracas e pessoas que não têm intimidade com a palavra de Deus, muitos que não entendem. Então, eles deixam que a sua vontade da carne fale mais alto. É por isso que existe tanta vingança, não é? É por isso que existe muitos rancores, muita raiva no coração, que a gente vai acumulando das pessoas que nos magoam e que nos faz raiva. E também aquelas que a gente também faz raiva, né? Elas ficam ali com o coração podre de ódio de nós. Jesus vem dizer, eu não quero que seja assim. Se você, principalmente você que vive dentro da minha igreja, não é? Eu não quero que você tenha intrigados, eu não quero que você viva fazendo contendas dentro da igreja, muitas vezes dentro do grupo de oração, dentro da família. Tem gente que é virado no tetel para viver de confusão. Eu não quero isso. Eu quero que você reze por ela. Né? Existem pessoas que são mais fáceis de conviver e existem pessoas que são mais difíceis. Então, a gente vai cruzar com os dois tipos de pessoa na nossa vida. Vai aparecer as pessoas difíceis, dentro da nossa família tem as pessoas difíceis, tem as pessoas que ainda não encontraram a palavra de Deus, que vivem para o mundo, né? E existem as pessoas que já encontraram a palavra de Deus e continua sendo o mesmo ser humano de antes, ou seja, ruins, não é? Não muda, como ele cita aqui, os fariseus, os mestres da lei, os cobradores de impostos. Eles eram assim, eles eram pessoas hipócritas, eram pessoas que na frente ali de todos, eles se faziam como conservadores da lei. Vivia tudo bonitinho, tudo certinho, dava o dízimo, mas por dentro o coração era podre de ódio. Podre de ódio. Aí Jesus vem dizer, de que adianta, se vocês tratarem os irmãos dessa forma, rezando por eles, quanto mais eles te defamam, quanto mais eles te aperreiam, quanto mais eles joga praga em você ou faz coisas piores, rezem por eles. Rezem por eles. Porque de que adianta você amar só as pessoas que te amam, né? A gente precisa levar isso para a nossa vida. A gente precisa ver uma coisa. Jesus, a gente não vai conseguir a vida eterna. Não vai conseguir se a gente não seguir certas coisas. Olha o que ele diz. Né? Você está fazendo a vontade do meu Pai. Você será filho do meu Pai se você agir dessa forma. Ou seja, se a gente não agir, a gente deixa de ser filho do Pai. A gente deixa de ser filho do Pai. Ou seja, aqueles favores que a gente tem quando a gente muda todos os dias um pouco, tenta fazer a vontade dele, a gente vai perdendo aos poucos, até chegar a perder a vida eterna. Não é? Então, a gente deve rezar por aquela pessoa difícil que a gente tem na família, né? Aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa que fala da tua vida, né? Aquela pessoa que gosta de fazer intriga. A gente tem que rezar por ela. Você não pode ficar intrigado, você não pode. Isso não quer dizer que você vá conviver com aquela pessoa ali, tendo amizade, continuar, é pecado se eu deixar de falar com fulano ou se eu deixar de caminhar com fulano, não. Você só não pode odiar fulano.
Você só não pode trazer fulano para dentro da sua casa. Você só não pode tá tricotando com fulano, porque você sabe que fulano é falso, né? Mas o que é que eu vou fazer? Vou me afastar e vou ficar com ódio? Não. Eu tenho, na lei de Deus, eu tenho que rezar por essa pessoa e deixar que essa pessoa siga. Deixar que essa pessoa siga a vida dela. Seja na amizade, seja no amor, seja no que for. Deixe essa pessoa ir. Mas continue rezando por ela. Isso é um amor. Isso é um amor. É você cuidar de longe. Você está cuidando do seu irmão que Jesus está mandando, né? Não vá na cabeça de ninguém que diz assim, mas tu é muito besta, né? Fulano apronta contigo e tu ainda se passa a perder tempo rezando por fulano, né? Deixa falar, deixa falar. Você tem, é sobre você e Deus. É sobre você fazer o que Ele quer. Muitas vezes a pessoa que está ali te aconselhando, ela não conhece a Deus. Ela não sabe o que Jesus quer na vida dela. Então ela te dá um conselho do mundo, não é? Tu é muito besta, tu é isso. E tem pessoas que têm um poder, né? De manipular você, né? Fala tanto ali aquelas coisas, mulher, como é que tu vai falar com fulana que só vive te maltratando? Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer aquilo? Deixa de ser besta, não é? Deixa de ser besta. Vai lá dar uma pisa, vai lá, faz isso, vai lá, mexe lá os pauzinhos lá para acabar com a vida da fulana. E muitas vezes você não tem o discernimento, você vai lá e segue aquilo ali. Eu já conheci tanta gente, tanta amiga assim, que seguia conselho de outras, não é? Que muitas vezes ela nem queria, né? Muitas vezes ela nem queria seguir aquele conselho, mas ela seguia. Para naquela turma de amigo ali, ela não sair como abestalhada, que bicha besta, não sei o que, não. Ela fazia as coisas erradas para outra pessoa. E Jesus vem dizer, não é para você fazer nada. Não é para você fazer nada com o seu irmão, a não ser rezar e amá-lo, né? Amar em silêncio. Amar é isso. É você querer o bem da pessoa. Não é você querer a pessoa grudado em você, né? Não precisa. Esse tipo de gente não precisa habitar a nossa casa, não precisa habitar ali a nossa amizade. É uma amizade de oi, oi e pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando está ao alcance disso, quando não está, também a pessoa pode seguir a vida e a pessoa vai para o outro lado e você vai para esse. Não tem necessidade de estar havendo um contato por celular, um contato por nada. Como é que fulano tá? Sempre querendo saber da sua vida. Não interessa a sua vida para esse tipo de gente. Mas Jesus pede aqui com esse evangelho que a gente não odeie, que a gente não tenha raiva, que a gente não guarde rancor e que a gente continue rezando por essas pessoas, porque essas pessoas precisam de oração. Elas precisam de oração para que ela encontre lá no fundo do túnel uma luz, que é Jesus Cristo, né? Então a gente passa a ser intercessores dessas pessoas. Jesus diz, rezem por ela. A mesma coisa que os santos fazem por nós. Intercede por nós, não é? Tendo uma elevação muito maior do que nós que somos pecadores e que andamos aqui fazendo pecados conscientes. Os santos, do contrário, foram pessoas normais, pessoas pecadoras, mas que deram o seu sim a não pecar mais, a viver unicamente para Cristo. E verdadeiramente viveram. Pela intercessão de santo tal, do santo tal, eu fiquei curada disso aqui, não é? Como que se comprova isso? Porque eu pedi a ele a intercessão dele. E dentro de um tempo curto, de um determinado tempo curto, que se eu estivesse pedindo, eu não teria tão rápido.
pelos meus pecados e pelas minhas desobediências. Mas eu me apeguei ao colo daquele santo, para que ele, né, com a sua vida de oração na terra, a sua vida de entrega, a sua vida como é que se diz, de amor a Cristo, consegue chegar mais perto do ouvido de Jesus, do coração de Jesus, das nossas orações. Então, ele intercede por mim. E nesse evangelho, Jesus pede que, de certa forma, a gente interceda por ele. Aquele coitado ou aquela coitada que vive te defamando, né? A gente rezar. E a gente faz uma prática, eu aprendi há uns anos atrás, que quando a gente sentir ódio, raiva, né, de alguém, a gente pega uma foto dessa pessoa, né? Se for uma pessoa próxima, você tem uma foto, você coloca dentro da Bíblia, e todas as vezes que você vai fazer a sua leitura, que você vai fazer as suas orações, você pega aquela foto e ora por aquela pessoa. É impressionante como aquela raiva, aquele ressentimento, aquele ódio, muitas vezes, sai de você. Não precisa você rezar nada mais, nada menos do que um mês para essa pessoa. Você não sente mais raiva, você não sente mais ódio, você não sente mais nada, né? O que você consegue sentir daquele ser humano ali é pena. Pena por ele não ter encontrado ainda Jesus Cristo na vida dele, e ele está aprontando todas como ele é. Né? Então a gente passa a ser intercessores dessas pessoas. É fácil? Não é. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente quer se vingar, a gente quer tratar com a mesma frieza com que tratam a gente, não é? Não é fácil. Mas nesse evangelho hoje, a gente percebe que a gente tem uma arma muito poderosa, que é a oração, né? A oração, ela consegue aquebrantar tudo. Consegue aquebrantar tudo dentro do nosso coração. A nossa oração. Com um mês, eu não dou um mês, para você estar rezando por essa pessoa e você sentir paz. Você olhar para a foto, você sentir paz. Você encontrar na rua, que muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente não gosta na rua. A gente muitas vezes muda de calçada, né? A gente... Não. Você vai enfrentar, você vai passar, você vai dar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Só não queira mais na sua vida. Independente, cada um dentro da sua realidade, se for uma realidade de amizade, uma realidade de relacionamento, de amoroso, né? Seja lá o que for, não queira mais na sua vida. Não tem porquê você querer amizades com esse tipo de gente. Né? Só precisa você. O que Jesus pede aqui é que a gente não sinta raiva, ódio. Leve para a vida esse rancor. Quando alguém nos como é que se diz? Alguém nos magoa, né? A gente sai dali magoado e a gente fica com raiva daquela pessoa. A gente muitas vezes não suporta ver aquela pessoa. Eu tenho um defeito, né? Um defeito assumidíssimo. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que eu faço tudo pela outra. Né? Eu ajudo no que eu posso e no que eu não posso. Eu empresto meu ombro amigo, eu ajudo em tudo que for preciso. Eu não quero perder a amizade daquela pessoa por nada neste mundo. Assim como também eu não quero perder o amor daquele homem pro resto do mundo. Não quero perder, então faço de tudo. Mas, no momento que eu vejo que a pessoa, ela tá desprezando, ela tá humilhando, ela tá querendo, como é que se diz, me ver mal, né, em relação à amizade. Tá com inveja, eu corto a amizade na hora. Eu corto esse sentimento dentro de mim na hora. Só que eu não levo o rancor para mim, né? Eu tenho essa pessoa como nada, né? Pronto. Eu tiro da minha vida, é como se a pessoa não existisse. E eu já tive provas disso. Eu tive amizades que durou 35 anos, mais ou menos, né? Que eu fiz de tudo, né?
Sabe aquela amiga indo e voltando em tudo? Sabe aquela amizade que não estava nas horas que você precisava? Que depois é que a ficha vai caindo e você vai vendo que não era verdadeiramente, que o amigo ali era só um? Pois é. A mesma coisa é um relacionamento amoroso. Às vezes é só você que está se entregando à pessoa. Às vezes é só você que está querendo o bem da pessoa. Né? A outra pessoa não está nem aí para você. Né? E chega um momento que você diz chega. E no meu caso, quando eu digo chega, chega mesmo. Né? Eu fui casada há 12 anos. Eu só me separei uma vez. Uma única vez. Eu fiz de tudo que eu podia fazer para tentar dar certo. Mas quando eu separei, eu separei. Né? Eu separei. Então, eu sou assim. Esse eu tenho como um grande defeito. Mas eu não guardo ódio. Depois que eu comecei a entender a palavra de Deus, eu sempre procuro limpar meu coração das coisas. Tenho raiva? Tenho. Muitas vezes me faz raiva, as pessoas fazem raiva, você tem, porque você é humano. Mas você não carrega mais isso no coração, né? Mas você deixa que a pessoa vá. Eu não quero esse tipo de gente na minha casa, eu não quero na minha vida, né? Eu não quero no meu coração. Então, pode ir em frente. Para mim é uma pessoa que não existe. Você pode chegar, você pode estar numa mesa com amizade, falando sobre a pessoa. Para mim eu tô voando, porque eu não sei quem é a pessoa. Eu sou assim, né? Eu não guardo rancor, eu desprezo, né? Eu não quero saber mais. É simples assim. Isso é uma coisa que antigamente eu não sabia separar. Hoje eu sei separar. Né? Hoje primeiro limpo o meu coração daquela mágoa, daquilo que a pessoa fez comigo, mas ela é uma pessoa que ela se torna morta para mim. Morta. É por isso que eu falo direto. Isso é a todos. Pode ser filhos, pode ser marido, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser quem for. Pode ser quem for. Eu sou uma pessoa assim. Não levo a mágoa, mas para mim é uma pessoa que morre totalmente. Entendeu? Não existe para mim. É uma pessoa que não existe para mim. Então, esse defeito eu tenho. Entendeu? Porque você luta a vida inteira para manter de pé uma amizade, para manter de pé um casamento, não é assim? Para manter de pé um relacionamento com um filho. E ali você tá ali batendo numa tecla, batendo. E você nunca vê retorno de nada. Né? Nunca vê retorno. Aí um dia você olha, você cansa daquilo ali. Aí você vai ficar tendo amizade ou contato com essa pessoa para quê nesta vida? Não há necessidade. Não há. Então eu aprendi a não guardar o rancor. Mas eu não preciso da pessoa na minha vida. Entendeu? Não preciso. Agora isso leva tempo. Não é uma briguinha aqui, não é uma briguinha ali, não. É coisa de 10, de 15 anos, de 20 anos. É ali. Você, entendeu? Você acreditando na pessoa. Você acreditando na pessoa. Você tá ali acreditando naquela pessoa que a pessoa vai mudar. Você tá acreditando que aquela pessoa vai ser uma pessoa melhor. Você tá acreditando ali que... Então o tempo vai passando. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não é? E quando você olha, você não teve benefício nenhum daquela pessoa. Porque você para aquela pessoa é um nada. É assim que funciona. É um nada. E aí você diz, chega. Né? Eu, no meu caso particular, chega. Cada um no seu quadrado. Né? Eu vou continuar, vou rezar por aquela pessoa. Não vou negar um favor, não vou negar um pedido dela a mim. Não é? Não vou negar. Se um dia chegar, Maria, tu se afastou de mim, tal, mas eu estou precisando da tua ajuda, eu estou aqui, eu ajudo. Eu ajudo. Mas eu ajudo naquele momento. Mas eu não quero que a pessoa venha mais para minha vida. Uma amizade, seja lá o que for. E se for um relacionamento amoroso, nem contato eu quero. Não é? Eu não tenho contato com meus ex, a não ser o pai das minhas filhas. Não é? Porque é o jeito. Quando a gente tem filho, a gente tem que ter contato. Então, mas com os outros relacionamentos que eu tive, não é?
Eu não tenho contato nenhum. Não tenho. Porque não vejo necessidade, não é? Não vejo necessidade para isso. Mas eu oro por todos eles, né? Às vezes até encontro, e quando eu estou em comércio, em algum lugar, encontro, falo. Opa, fulano, por quê? Porque foram pessoas que não me magoaram. Muito pelo contrário, pessoas que me fizeram bem. Mas que não era, que eu não queria levar para a vida toda, né? Mas eu não quero mais na vida, eu não quero ter amizade, eu não quero ter contato, entendeu? Então é oi, oi e pronto. E Jesus vem dizer, o mundo pede que você odeia, né? Quando eu me separei, que depois de um tempo, né? Claro, depois de um tempo que eu estava na igreja, foi que as coisas foi acalmando, tal. E aí as pessoas ficam besta com o meu relacionamento com o pai das minhas filhas, porque quando tem festa, ele vem, ele traz a mulher, a família se reúne, fica numa boa, sem problema nenhum. E aí você percebe os conselhos que as pessoas te dão. Como é que tu aceita dentro da tua casa o teu marido com outra mulher que destruiu ali teu casamento, tal, 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 aquela coisa toda? Eu digo, eu não tenho um pingo de raiva nem dele nem dela, né? Porque não existe mais nada. São 21 anos de separados, então não existe mais nada. Eu tenho 2 filhas, então hoje eu tenho uma neta, né? Uma neta, ele precisa participar da criação da neta também. Ele precisa estar aqui. Então, teve um Natal que minha filha estava grávida, ele foi convidado para a ceia aqui na minha casa e ele veio. Ele veio. As festas de aniversário, todas as festas, nunca deixei de chamá-lo, né? Nunca deixei de chamá-lo. E ele frequenta aqui em casa, ele vem ver a neta, né? Pronto. E olhe que foi uma pessoa que acabou comigo. Acabou comigo. Mas o rancor, o ódio, ele não existe. Não existe. Existiu o perdão, foi dado o perdão, pronto, né? E hoje eu oro que ele se torne uma pessoa melhor sempre, né? Então Jesus vem nos pedir isso hoje, que a gente ore pelos nossos inimigos, que a gente não faça a vontade do mundo, os conselhos que o mundo nos dá. Ah, se eu fosse tu, eu me vingava. A hora de tu se vingar é essa, né? O mundo, ele nos oferece a vingança, né? Mas Jesus não. Jesus, ele quer que a gente seja assim, para que a gente passe a ser, para que a gente seja filho verdadeiramente do Pai, né? E que a gente consiga a vida eterna. Não é fácil viver aqui não, viu? Não é não. Não é não. Do jeito que Jesus quer que a gente viva, não é fácil a gente viver aqui, mas fazer o quê? Eu mesmo quero viver do lado de Jesus na eternidade, né? Então, vamos se esforçar e fazer a sua vontade. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.